finalizar a matemática e depois eu vou postar lá no grupo do 5º ano aquela tarefinha de história, tá? Vou estar postando lá depois para vocês. Então vamos ver a última medidas, que é a medida de temperatura. Ela vai da 134 a 139, tá bom? 1. Os termômetros a seguir estão marcando temperatura de 12 graus. Olha, 12 graus como é que aparece. 12, a bolinha e o C. Medimos a temperatura em graus Celsius, que é esse símbolo que aparece aí, ó, a bolinha e o C. A unidade de medida de temperatura recebe esse nome em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. Ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. Por isso que aparecem essas datas aí, esses anos aí. Aí esse rapazinho está mostrando até onde está marcando o relógio, até no 12, que ele conta os pauzinhos, vai chegar no 12 graus. Também é comum falar em graus centígrados, em vez de graus Celsius. Pode falar dos dois jeitos que não é errado. Qual dos termômetros a seguir indica no A a menor temperatura e que temperatura? Aí vocês vão aqui ver desses relógios qual que é a menor temperatura. Tá em número romano, no 1, no 2, no 3 ou no 4. No 1, né? E quanto que tem que estar marcando essa temperatura? 5, bolinha C, 5 graus. No B, e a maior temperatura? Que temperatura ele registra? Tá no 1, na 2 ou na 3? Tá na 3, né? Tem 3 pauzinhos. E que temperatura ela registra? Aí coloca uma vírgula, ela vai até onde? Até o número 30. Aí vocês colocam 30, a bolinha e o C, tá? Que é do graus, centígrado. No 2. Quando Marina saiu de casa, a temperatura estava bem agradável. Já à noite estava mais frio. Qual foi a variação da temperatura nesse dia? Aí tem um termômetro que está mostrando. Ela acha que não precisa levar agasalho. Não sei não, à noite costuma esfriar. Aí aparece, quando ela saiu de casa, o primeiro termômetro aparece 25 graus. E quando ela voltou, a temperatura da noite aparece quanto? 10, aí conta lá, 1, 2, vai cair no 12, por isso que deu 12 graus. Então, o que vocês vão fazer aí? Pegar o 25, o menos 12, para tirar qual foi a variação de temperatura desse dia. 25 menos 12, quem colocou 13, bolinha C, acertou. Vamos agora lá na 135. Porta para leitura escrita, temperaturas para conservação de alimentos. Aqui, leia as informações de um trecho do panfleto informativo da Anvisa sobre prevenção de doenças transmitidas por alimentos. Aqui, ó, tem duas explicações. Cozinhe muito bem os alimentos, tá? Por que disso? E mantenha os alimentos em temperaturas seguras. Também fala aqui sobre isso, tá? Vocês vão ler o texto, tá? Esses dois textinhos, essas duas informações, tá? E a partir dessa leitura, a Marcia não vai ler para não se estender. Eu sei que vocês sabem ler direitinho. A partir dessa leitura, vocês vão responder agora, tá? Pausa e depois vocês conferem. Que temperatura deve ser atingida no cozimento de alimentos? Lá tá a informação. Quem colocou
deve ser atingida pelo menos a temperatura de 70 graus centígrados, acertou. B, a que temperatura devem ser conservados os alimentos sob refrigeração? Lá também está essa informação. Quem colocou? Temperaturas inferiores a 5 graus centígrados, acertou. C, e os alimentos conservados sob aquecimento? Qual é a temperatura ideal? Quem colocou? Temperaturas superiores, quer dizer, maiores, superiores a 60 graus centígrados, acertou. Coloca o símbolo, tá? Do grau e o C. D, aqui é para trocar ideias, tá? Não tem como. Que troca ideias com o seu grupo sobre o que significa a zona de perigo destacada no termômetro. Registre as conclusões aqui. Aí vocês vão ter que fazer porque seria um debate, tá bom? 136. Veja as informações para as temperaturas mínimas e máximas de um dia no Brasil. Aqui mostra um mapa com as temperaturas mínimas e máximas nas capitais do Brasil. No jornal sempre passa, super legal. Mostra sempre onde está chovendo, onde está sol, onde está sol, onde está o sol com a nuvem, onde está o sol com a chuva. E embaixo mostra qual é a temperatura de cada lugar aqui. No A, com os dados do mapa, complete o quadro e calcule a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de cada local. Então vamos lá. Aracaju. Aí vocês vão ter que procurar onde fica a Aracaju. Eu vou dar de artes, eu já dei até, né? Vocês, pelo mapa, vocês vão achar. Aracaju, qual a temperatura mínima? Quem colocou 24, acertou. Quem colocou a temperatura máxima 30, acertou. Agora tira a diferença. O que vocês vão fazer? O 30 menos 24, que vai dar 6. Belo Horizonte. Vocês vão lá em Belo Horizonte, onde fica Belo Horizonte, procura no mapa, e vocês vão achar qual a temperatura mínima lá? 16. E qual a temperatura máxima? 26. Tirando a diferença, é só pegar o 26 menos o 16, vocês vão achar 10. Cuiabá. A mínima lá em Cuiabá está 22. E a máxima está 31. Calculando a diferença, é só pegar o 31 menos o 22. Vocês vão achar 9. Manaus. A mínima, 23. A máxima, 29. Tirar a diferença, 29 menos 23, vocês vão encontrar, é igual a 6. Salvador, olha lá onde está Salvador. A mínima foi 23 e a máxima foi 30. É só tirar a diferença, 30 menos 23, vai igual a 7. Lá em São Paulo, qual foi a temperatura mínima? 13. E a temperatura máxima? 25. Pega 25 menos 13, é igual a 12. Rio de Janeiro, quanto que deu? Quanto que está a temperatura lá mínima? 15. E a máxima? 30. Certo? Aí o que vocês vão fazer? 30 menos 15 é igual a 15. Aqui, ó, é uma resposta oral, mas entre as capitais da tabela, qual apresentou a menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima nas tabelas? Menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Foram duas cidades, Aracaju e Manaus. Vocês olhem lá para vocês verificarem. E a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima, a maior diferença entre temperaturas máxima e mínima foi um lugar só, Rio de Janeiro. 137. Fazendo as observações
registrando na tabela. Durante 8 dias seguidos, Marilda e sua turma observaram as condições de tempo, mediram a temperatura sempre ao meio-dia e anotaram tudo na tabela. Aí está a tabela aqui da segunda, da quinta, tá de segunda a segunda-feira, como é que estava o tempo, tá? E está marcado com um X, e que é a temperatura de cada dia. Em quantos desses dias choveu? Quantos dias tiveram o céu claro? Choveu um dia só, pela tabela aqui. Em 2 dias, o céu estava claro. Isso foi a A. B. Durante esses 8 dias, qual foi a maior temperatura registrada? E qual foi a menor? Facinho, né? A maior temperatura foi a de 21 graus centígrados. Coloca 21 graus. E a menor foi de 15 graus centígrados. Coloca também com o símbolo. Para finalizar a matemática, vamos recordar. O gráfico abaixo representa o registro das temperaturas em 3 locais diferentes. Qual é a cor que indica as temperaturas registradas pela turma da Marilda na atividade da página anterior? Quem colocou azul acertou. Aqui aparece a temperatura, tá? Os dias, como que estava sendo registrada o grau da temperatura, tá? Por isso que o gráfico fica assim, ó. O gráfico que apareceu a tabela apareceu na 137, em gráfico ela ficou na 138 desse jeito. 2. A balança está em equilíbrio. Calcule quantos gramas tem o pote de azeitonas. O primeiro prato tem um peso de 20 gramas, tá? O primeiro prato são 10 gramas que aparece aqui no primeiro prato. 10 gramas no primeiro prato e um peso de 20 gramas no segundo prato. Sem alterar o equilíbrio da balança. Dessa forma, o pote de azeitonas tem 200 gramas. Mais 200 gramas é igual a 400 gramas. Com esses dados que eu dei para vocês, vocês vão achar isso. Tá? Pausa e relê de novo. Veja o que eu falei nessa número 2. 3. Observe o relógio. Que horas o relógio indica? Que horas o relógio indica? Quem colocou 11 horas e 15 minutos acertou. E para colocar em símbolo, 11 H e 15 MIN, minutos. B. Complete a sequência de 5 em 5 e descubra qual hora do relógio indicava 25 minutos. Aqui já começou, ó. 0, 5, aí vocês vão colocar lá no relógio. 10, 15, 20 e 25. Vai parar no 25. Fazendo de assim, ó. Olha, a setinha tá indo pra cá, ó. Certo? Então, ó. Complete a sequência de 5 em 5. Acabar de completar. E descubra qual hora o relógio indicava 25 minutos. Vai chegar onde, ó? Parou no 25, parou aonde? Parou nas 10 horas e 50 minutos. 10 horas e 50 minutos, tanto pequeno quanto
o ponteiro pequeno como um ponteiro maior. Por isso que deu 10 horas e 50 minutos. Ou 10H e 50 MIN. Ou a gente também pode falar, que horas são? 10 para as 11. 10 para as 11, faltam 10 minutos para chegar, seria 10h50, em 11 horas. Finalizando, veja agora o registro das temperaturas feitas das 19 horas do dia 19 de junho até às 6 horas do dia 21 de junho de um determinado ano, na cidade em que Paulo mora. Aqui mostra o gráfico a temperaturas em alguns dias de junho. Olha só. Só olhar, né, a temperatura aqui, tá? E embaixo está aparecendo aqui as horas e os dias, certo? Então vamos lá. Observando esse gráfico, em que dia e horário observou-se a maior temperatura? Vamos ver lá? Que dia? Foi no dia 20 de junho. Que horas foi? Vamos ver lá onde está o lugar das horas. Que horas foi? Às 13 horas. 13 horas. Não está marcado 13, mas depois de 12 vem quem? Lá em cima, ó, no pico. Às 13 horas. B. E a menor temperatura? Foi em que dia? Dia 20 de junho. E que horário foi? Lá no quadrinho de horário. Quem colocou às 23 horas acertou. 5. A mãe de Wagner levou o grupo do filho para fazer uma pesquisa. Veja o esquema com o percurso que ela fez para levá-los à biblioteca. Continue a registrar quantos minutos eles levaram em cada trajeto. Aqui está, ó. Da biblioteca, 18 horas. Tá? A casa de Luca era 17h54. Para chegar lá na escola, ó a setinha. Quantos minutos ele levou? Quem colocou 6 minutos acertou. Da casa de Tina para chegar até a casa de Luca, ela 17h41 para chegar lá no 17h54. Quantos minutos ela levou? Quem colocou 13 minutos acertou. Aqui embaixo agora, ó. Da casa de Wagner para ele chegar à casa de Vera. Ele saiu às 17h17, aí depois ele levou 13 minutos. Para ele chegar na casa de Vera, deu 17h30, certo? E da casa de Vera para chegar na casa de Tina, 17h30, quanto tempo ele levou? 11 minutos, que aqui é 17h41, certo? Terminamos por aqui, matemática, tá? Por favor, dúvidas, me procurem. Ninguém me procura, acho que está todo mundo sabendo, né? Pode me procurar no pessoal, tá? De preferência, ou lá no grupo do 5º ano, que a tia revê o que for preciso, tá bom? Um beijo para vocês, coloquem tudo em dia, mais uma vez eu peço, tá? Até a próxima aula. Então, matemática acabou por aqui, tá? Segundo trimestre, vai cair. A Tiana ainda vai mandar o comunicado, tá? Deve estar chegando o comunicado aí para vocês, saberem quais serão os dias das provas. Beijinho para vocês.